Bom dia com fé e um bom café. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está conosco em mais um cafezinho para a glória de Deus. E a palavra do Senhor para os nossos corações se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo 10, verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E o tema deste cafezinho é Jesus, a porta das ovelhas. Havia dois tipos de currais, e os dois tipos é usados por Jesus na sua analogia. Havia um curral local, aonde era guardado por um porteiro durante a noite. O porteiro só abria a porta para o pastor. O segundo tipo de curral era algo improvisado. Quando não havia pastagem suficiente para o rebanho em suas terras, o pastor tinha que levar as suas ovelhas para um lugar distante, a fim de alimentar o rebanho. Vendo que não tinha como o pastor voltar no mesmo dia, ele fazia um curral improvisado, também chamado de aprisco, e deixava um espaço estreito no lugar onde seria a porta. Então o pastor se sentava lá, e ele servia de porta para proteger as ovelhas de qualquer lobo ou animal selvagem. Só entrava naquele aprisco quem o pastor permitia. Para entrar no céu, tem que passar por Jesus. Ele é a porta. Quando Jesus deu início ao seu ministério profético na terra, ele começou a sair procurando as suas ovelhas. Pregava a palavra e multidões o seguiam para o ouvir. Mas as suas ovelhas conseguiam ouvir a sua voz. Então Jesus chama discípulo por discípulo, ovelha por ovelha. Vimos os 12, os 70 e depois inúmeras ovelhas. Jesus as ensinava sobre o reino dos céus e, se porventura algum lobo aparecesse, Jesus estava na porta. Jesus sempre estava na frente do seu rebanho. Isto acontecia muito quando os principais da sinagoga vinham reclamar a respeito dos discípulos, as ovelhas de Jesus. Todos receberam os ensinamentos de Jesus. Muitos não compreenderam o que Jesus tratava nesta parábola. Então ele diz: Eu sou a porta das ovelhas. Eu cuido das ovelhas que entram por mim. Eu as protejo. Em Neemias 3:1 fala sobre o início de uma restauração, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Os muros representavam a proteção da cidade e continha 12 portas nestes muros. Uma delas era a porta do gado, ou porta das ovelhas. A primeira porta a ser restaurada foi esta, a porta das ovelhas. Era a entrada pela qual os rebanhos eram trazidos para a cidade. O tanque de Betesda ficava nas imediações da porta. Era o local onde os animais eram lavados antes do sacrifício. Tudo isso apontando para Cristo. Neste momento, Jesus é a porta que conduz o rebanho para Deus. O sacrifício foi Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Mas, no caminho, à entrada da Jerusalém, sacrificamos a nossa carne, o desejo de praticar o pecado. Morremos espiritualmente falando para sermos guiados por Cristo. Romanos 6,11 diz: Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A única forma de entrarmos no céu e herdarmos a salvação é entrando pela porta. Jesus é a porta que abre e nos leva a Deus. Mateus 7, 13 e 14 diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Que Deus abençoe sua vida e que você entre pela porta que é Jesus.